Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 331. Isso é tão frustrante. Como ele consegue fazer isso? Não consigo entender nada, resmungou Tsunade, esfregando as têmporas. Sakura, sentada à sua frente, estava igualmente perplexa. Lady Tsunade, será que estamos perdendo um passo crucial? Hanabi mencionou ter visto aquele tal de Yoichi usar chamas das mãos para refinar as pílulas secretas. Talvez o método em si seja completamente diferente. As pílulas secretas vendidas por Yoichi eram absurdamente caras, com a mais barata custando 300 mil ryu, o equivalente à recompensa por uma missão de classificação A. Com a paz após a Quarta Grande Guerra Ninja, tais missões eram escassas, deixando as finanças de Konoha fortemente dependentes do apoio do Daimyo do Fogo. Shikamaru sugeriu que Sakura tentasse replicar as pílulas para reduzir custos e torná-las acessíveis a mais shinobi. No entanto, apesar dos esforços, ela e Tsunade não obtiveram nenhum progresso. Tsunade suspirou e balançou a cabeça. Chega! Estamos claramente perdendo um passo vital. Sem ele, não conseguimos nem criar um substituto para a pílula mais simples. Sakura hesitou, querendo dizer algo, mas desistindo. Ela também sentia que seus esforços eram inúteis. Nesse caso, vamos dar uma pausa, sugeriu Sakura. Senhorita Tsunade, quer visitar a floricultura da Ino? Os olhos de Tsunade brilharam. Ótima ideia, Sakura. Depois, vamos tomar uma bebida juntos. Ahaha. Eu não estava sugerindo beber, disse Sakura com um sorriso forçado. Mas Tsunade já havia se decidido e se dirigia para a porta. As duas mulheres logo chegaram à floricultura de Ino, mas a encontraram fechada. Decepcionadas, decidiram ir a um izakaya próximo. Enquanto isso, Ino estava no izakaya recém-inaugurado de Yoichi. Sem muito o que fazer além de administrar sua floricultura e cuidar da família, ela visitou o estabelecimento algumas vezes desde a inauguração. Todas as vezes ela encontrava Yoichi bebendo sozinho. Hoje não foi diferente. Ao revê-lo, Ino decidiu se juntar a ele, algo que ela não teria feito no passado. Você sempre bebe sozinho, Yoichi-san? Yoichi olhou para Ino, elegantemente vestida, e respondeu casualmente, é assim que eu relaxo depois de um dia agitado. Mas você, dona de casa em tempo integral, bebendo em um izakaya no meio do dia? Não é um pouco impróprio? A testa de Ino se enrugou de irritação. Eu não sou uma dona de casa em tempo integral. Sou uma kunoichi trabalhadora. Embora incomodada com suas palavras, ela não conseguia negar o aroma calmante de ervas que estava impregnado nele, um lembrete de seu trabalho refinando medicamentos. Yoichi-san, me dá um conselho, disse Ino após um gole de saki com as bochechas rosadas. Como eu supero essa tal coceira dos 7 anos, Konsai? Yoichi olhou para o rosto corado dela e suspirou. O que eu posso fazer? Eu já não te disse? Viajarmos juntos. Vai ajudar. Sai está muito ocupado com missões para ter tempo para isso. Então ajude-o com suas missões. Você não é um ninja? Não posso ir embora. Tenho uma casa para administrar. Yoichi ofereceu várias outras sugestões, mas Ino rejeitou cada uma delas por vários motivos. Por fim, Yoichi franziu a testa e disse, se tudo é impossível, então seus problemas conjugais são mais difíceis de resolver do que salvar o mundo ninja. Resolva você mesmo e pare de me incomodar. Ino pareceu envergonhada. Você tem razão. Mas Yoichi-san, você tem alguma outra ideia? Por favor, só mais uma. Eu já considero você um amigo. Bajulação não vai te levar muito longe. Não sou seu amigo, mal conheço, respondeu Yoichi sem rodeios. Mesmo assim, vendo a expressão sincera de Ino, decidiu dar um último conselho. Tudo bem, mais uma ideia. Tente fingir um caso. Faça o Sai sentir ciúmes. Isso vai chamar a atenção dele, sugeriu Yoichi. Use o jutsu da transformação para criar um cenário falso. Peça para um amigo de confiança participar. Use seu filho para transmitir a mensagem. Isso fará com que o Sai acredite mais. Ino hesitou. Será que isso funcionaria? Yoichi respondeu. Deixe-me perguntar uma coisa. Como você se sentiria se visse Sai com outra mulher? Eu o espancaria até deixá-lo inconsciente, declarou Ino, batendo os punhos. E se ele estivesse com outra pessoa agora? Ele estaria morto. Exatamente. Se Sai se importa com você, ele reagirá da mesma forma. Depois, peça para seu amigo explicar tudo. Problema resolvido, concluiu Yoichi. O rosto de Ino se iluminou enquanto ela batia palmas. Que brilhante. Por que você não disse isso antes? Yoichi deu um sorriso irônico. Você me chama de amigo em um momento e aquele cara no outro. Que gratidão volúvel. Detalhes, detalhes. Se der certo, te convido para jantar. Obrigado, Yoichi-san. Com isso, Ino se levantou para sair, mas tropeçou levemente quando o álcool a atingiu. Ela se inclinou na direção de Yoichi em busca de apoio, pressionando o corpo contra o dele. Sentindo suas curvas suaves contra seu ombro, Yoichi congelou brevemente antes que Ino rapidamente recuperasse o equilíbrio, com o rosto vermelho de vergonha. Eu estou indo embora agora. Ela gaguejou, saindo correndo do izakaya. Yoichi riu baixinho, observando a figura dela se afastar. O anzol está pronto. Agora vamos ver como as coisas se desenrolam. Capítulo 332. Desde o fim da Quarta Grande Guerra Ninja, as células de Hashirama estão fortemente protegidas em Konoha. A imensa utilidade das células de Hashirama, que podiam aumentar significativamente a força de um shinobi, contribuiu significativamente para as pesadas baixas durante a guerra. Como resultado, elas foram colocadas sob rigorosa vigilância após o fim da guerra. Certa noite, um grupo de caçadores de recompensa se infiltrou em Konoha, usando a cobertura da escuridão para chegar ao cemitério. A facilidade de progresso encorajou alguns deles. Um deles não pôde deixar de zombar. Os shinobi de Konoha não são tão impressionantes assim. Aqueles guardas da patrulha estavam correndo em círculos por minha causa. As chamadas 5 grandes vilas shinobi não são nada especiais. O líder repreendeu em voz baixa, chega.
Concentrem-se em encontrar o túmulo do primeiro Hokage. Não se esqueçam da missão. Se conseguirmos, podemos descansar por um ano inteiro. Entendido, chefe. Quando os caçadores de recompensas começaram a se espalhar para procurar o túmulo, o som de farfalhar ecoou pelo ar. Você não vai até aqui. Os caçadores de recompensas olharam para cima e imediatamente entraram em pânico. Em algum momento os shinobi de Konoha o cercaram. Liderando o grupo estava Sai, cuja equipe superava os caçadores de recompensas em 2-1. Rendam-se agora. Não queremos perturbar o local de descanso dos heróis de Konoha. O líder da recompensa, no entanto, riu arrogantemente. Hahaha. Então não temos nada a esconder. Quando ele estava prestes a lançar uma etiqueta explosiva, ele percebeu que não conseguia se mover. Aproximem-se. Sai ordenou. Reconhecendo o jutsu de paralisia das sombras do clã Nara, ele não perdeu tempo. A patrulha e o shinobi de Konoha rapidamente subjugaram os caçadores de recompensas. Leve-os para a unidade de interrogatório, instruiu Sai. Os shinobi capturados foram imediatamente interrogados, pois roubar as células de Hashirama era uma ofensa grave. A vila precisava descobrir quem estava por trás desse esquema. Enquanto isso, Shikamaru ficou até tarde no escritório do Hokage. Ao saber das prisões, perguntou, algum progresso? Eles conversaram? Sai respondeu, eles nos deram algumas informações, mas não sabem muita coisa. O mentor é cauteloso e rico. Eles receberam uma recompensa de 10 milhões de ryu. Shikamaru ficou perplexo. 10 milhões de ryu? Não existem muitas facções no mundo shinobi capazes disso. Isso reduz significativamente o número de suspeitos. Sai assentiu. Exatamente. Próximo. Antes que ele pudesse terminar, o mensageiro entrou. Más notícias. Os restos mortais do primeiro Hokage foram roubados. Sai e Shikamaru ficaram chocados. O quê? Em outro lugar, Ino se aproximou de Sakura para pedir um favor. Sakura, por favor. Só desta vez. Ino queria que Sakura usasse o jutsu de transformação para se disfarçar de um homem qualquer, permitindo que Inojin a capturasse e informasse Sai. O plano era deixar Sai com ciúmes e mostrar que ainda se importava. Sakura suspirou, hesitante em se envolver. Ino, não existe um jeito melhor? Aquele lojista não sugeriu outras ideias? Essas pareciam mais eficazes. Já tentei de tudo. Este é meu último recurso. Sakura, ele mudou tanto ultimamente. Não acho que Sai tenha mudado nada. É porque você não mora com ele. Eu sinto isso claramente. Relutantemente, Sakura concordou. Tudo bem, mas só desta vez. Enquanto as duas mulheres discutiam os detalhes, Sarada ouviu de outro cômodo. Balançando a cabeça, ela murmurou, então é só o drama familiar da tia Ino. No dia seguinte, enquanto comia em uma hamburgueria, Shoshu percebeu que Sarada não havia tocado na comida. O que houve? Não está com fome? Não é isso, é só. Antes que ela pudesse terminar, Boruto, Inojin e Shikadai entraram. Eles se juntaram à mesa, e Boruto foi direto ao ponto. Inojin, explique a situação. Relutante, Inojin disse, talvez seja um mal-entendido. Não deveríamos confirmar primeiro? Shikadai interrompeu. A decisão é sua, Inojin. Boruto e eu não podemos lhe dizer o que fazer. O que está acontecendo? Shoshu perguntou, confuso. É sobre a tia Ino, explicou Sarada. Se você a viu com outro homem, provavelmente era minha mãe disfarçada. Depois de ouvir a explicação de Sarada, Boruto se jogou sobre a mesa. Então foi tudo encenado. Inojin, a tia Ino deve ter querido que você contasse para o Sai. Suspirando, Inojin disse, mamãe está indo longe demais. Papai não mudou nada. Shikadai perguntou, e agora? Você vai contar para o seu pai? É melhor contar para ele. Senão, a mamãe vai continuar falando nisso. Mais tarde, Sai voltou para casa para se preparar para uma missão. Quando Inojin mencionou o plano de Ino, Sai respondeu calmamente. Diga a ela para não causar problemas enquanto eu estiver fora. Mas pai. Sai simplesmente foi embora, deixando Inojin frustrado. Quando Ino voltou naquela noite e ouviu a história de Inojin, sua raiva explodiu. Aquele idiota. Ele nem pôde vir me ver, sabendo que era mentira. Capítulo 333. Aquele idiota do Sai, me dizendo para não causar problemas. Isso é jeito de falar com sua esposa? Tarde da noite no izakaya de Yoichi, Ino estava sentada com o rosto vermelho, desabafando suas frustrações sobre a atitude de Sai em relação a ela. Já fazia 3 dias que seu plano havia fracassado. Sakura, percebendo que sua filha Sarada havia espalhado a notícia, veio no dia seguinte se desculpar. Ino rapidamente a tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Ela dificilmente conseguiria ficar brava com Sarada ou Inojin, mas as palavras de Sai a feriram profundamente. Em vez de resolver seus sentimentos, os dias que se seguiram só aumentaram sua frustração. Sentindo-se desconfortável, Ino decidiu sair para beber depois de cuidar de Inojin. Sua caminhada a levou ao izakaya de Yoichi mais uma vez. Entre os poucos estabelecimentos ainda abertos até tarde da noite em Konoha, o de Yoichi se destacava pela atmosfera tranquila e pelos preços exorbitantes, tornando-se um deleite raro para muitos. Esta era sua terceira visita e em todas as vezes, ela acabava sentando com Yoichi sem sequer pagar suas bebidas. Servindo-se de outra pequena taça de sake, Ino perguntou, chefe, você não acha que ele está errado? Os lábios de Yoichi se curvaram levemente antes que sua expressão retornasse à neutralidade. Talvez. Mas vocês são marido e mulher. Por que não se encontram no meio do caminho? Por que eu deveria? Ele é quem está errado. Ino bateu a xícara na mesa. Sua insatisfação era evidente. Fingindo impotência, Yoichi respondeu. Então o que você pode fazer? Se até mesmo esse plano falhou, talvez você devesse deixar para lá como se nada tivesse acontecido. E Ino-san, agora sou apenas um farmacêutico, não um conselheiro de relacionamento. O conselho que te dei outro dia já era o meu limite.
Os olhos azuis de Ino se encheram de uma mistura de mágoa e esperança enquanto ela o olhava. Não há outro jeito? Não tem outro jeito. Você já fingiu infidelidade. O que vem depois, a coisa real. Ou talvez simplesmente esquecer que aconteceu e seguir em frente. As palavras de Yoichi, embora aparentemente destinadas a consolar, tiveram um efeito oposto em Ino, cujo orgulho e força de vontade a fizeram ficar ainda mais irritada. Aquele idiota. Se ele continuar assim, talvez não seja tão ruim. Em seu estado de embriaguez, Ino murmurou impulsivamente palavras que talvez não ousaria dizer de outra forma. A sutil insistência de Yoichi só serviu para alimentar sua frustração e trazer seus pensamentos ocultos à tona. Após um breve silêncio, Ino de repente olhou para cima e encarou o rosto de Yoichi, um rosto que era inegavelmente bonito, ainda mais que o de Sai. Embora estivesse casada há quase uma década, o apreço de Ino pela boa aparência nunca diminuiu, apenas sendo suprimido pelas responsabilidades da vida familiar. Seu rosto ficou ainda mais vermelho e ela perguntou de repente: chefe, você acha que eu sou bonita? Embora eu não possa dizer como você era quando era mais jovem, como você é agora, Ino-san, você é uma das mulheres mais bonitas não apenas de Konoha, mas de todas as 5 grandes nações. Por um momento Ino ficou atordoada, mas logo cobriu o rosto demonstrando constrangimento. Pare com isso. Isso é um exagero. Não preciso te bajular. Embora você possa ter um temperamento um pouco instável, sua natureza direta e atenciosa é admirável. Não há muitas mulheres em Konoha que se comparem a você. E isso é muito elogio. Ino sentiu-se envergonhada e lisonjeada, o coração palpitando com as palavras dele. Por um momento, ela se perguntou: será que ele gosta de mim? Mas o pensamento logo se dissipou. Afinal, ela era casada. No entanto, a sinceridade nas palavras de Yoichi mexeu com algo profundo dentro dela. Chefe, eu já sou casado, com a esposa de outra pessoa. Yoichi assentiu calmamente. Eu sei. Mas alguém tão devotada, linda e gentil como você não deveria duvidar de si mesma, nem afogar suas mágoas por alguém que não a aprecia. Você administra uma floricultura, não é? Você deve conhecer a linguagem das flores. Ino-san, você me lembra o cosmos, belo, radiante e resiliente. Chefe, Ino sentiu como se uma flecha tivesse perfurado seu coração. As palavras de Yoichi pareciam penetrar em seu íntimo, compreendendo-a de uma forma que ninguém jamais compreenderá. Uma pequena pontada de arrependimento a atingiu, porque ela não o conhecera antes. Chega de papo por enquanto. Que tal uma xícara de chá para ficar sóbrio? Interrompeu Yoichi com um sorriso educado. Ino hesitou, mas finalmente assentiu, baixando lentamente suas defesas. Yoichi a conduziu escada acima até sua residência, onde o aroma de ervas pairava no ar. Curiosa? Perguntou ele, notando que ela olhava ao redor. É aqui que eu faço experiências com medicina. Se tiver interesse, posso te mostrar o lugar amanhã. Corando, Ino rapidamente desviou o olhar. Eu não estava espiando. Yoichi riu baixinho. Você é muito fofa, Ino-san. Oh, que? Não diga isso. A leve provocação ajudou Ino a relaxar e, ao chegarem à sala de estar, ela se maravilhou com sua simplicidade e elegância. O cômodo era escassamente mobiliado, mas as grandes janelas de vidro ofereciam uma vista deslumbrante da rua abaixo, iluminada pela luz suave dos postes. Yoichi lhe entregou uma xícara de chá. Este é um chá fino da terra do chá, raro e requintado. Por favor, experimente. Ino tomou um gole, saboreando o sabor rico e agridoce que deixava uma doçura persistente em seu paladar. É delicioso. Se você gostar, eu mando um pouco para casa, Yoichi ofereceu com um sorriso. A sala caiu em um silêncio confortável, os dois aparentemente perdidos no calor do chá. Depois de alguns minutos, Ino finalmente quebrou o silêncio. Sobre mais cedo. Eu falei sério, interrompeu Yoichi com um olhar firme. Eu sei que você também sentiu algo que nunca experimentamos antes. Como 2 corações perfeitamente alinhados. Oh, o que você está dizendo? Ino gaguejou, seu rosto ficando vermelho. Yoichi se aproximou e gentilmente pegou a mão dela. Ino-san, você acha isso desagradável? Eu não. Apesar dos protestos, Ino não se afastou, seu coração disparado enquanto emoções conflitantes a dominavam. Por que não encarar seus sentimentos honestamente? Você merece felicidade, não lágrimas e abandono. Antes que Ino pudesse responder, Yoichi se aproximou com suas intenções claras. Sua mente fervilhava com as lembranças da indiferença de Sai e das palavras sinceras de Yoichi, e ela se viu incapaz de se mover. Quando seus lábios se encontraram, os pensamentos de Ino ficaram confusos, perdida no momento. A noite passou em uma névoa de emoções, a linha entre o certo e o errado se confundindo enquanto Ino se entregava a uma paixão que ela havia reprimido por muito tempo. De manhã, enquanto os primeiros raios de sol entravam pelas janelas, Ino estava deitada nos braços de Yoichi, com a mente nublada pela culpa e por novas emoções. Capítulo 334. Buff. Yoichi respirou fundo, com a exaustão evidente no rosto. Apesar do cansaço, sentiu uma sensação de realização após a noite que acabará de vivenciar. Uma noite que aproveitará ao máximo sem precisar recorrer a nenhuma técnica especial. Pegando uma caixa de guarda-chuvas, ao lado da cama, ele murmurou. Só sobraram 3? Acho que vou guardá-los para a próxima vez. A caixa, antes cheia com 15, agora continha apenas 3 guarda-chuvas fechados. Houve momentos na noite passada em que Yoichi considerou pular o uso deles, mas a disciplina arraigada em seu manual de treinamento o manteve cauteloso. Considerando sua genética, a maioria das mulheres não conseguiria engravidar facilmente, mas sua experiência com Yoko o ensinou a não correr riscos. Seja uma chance em 1 milhão ou 50%, o resultado era binário, grávida ou não. Ainda assim, os resultados valeram a pena. Ele riu para si mesmo antes de ir para a cozinha preparar o café da manhã. Depois de transferir um pouco de sua energia vital, Ino acordou, sua exaustão diminuindo quando o aroma do café da manhã atingiu seu nariz. Yoichi,
Bebendo um pouco de água com mel, Ino finalmente recobrou os sentidos. Ao ver Yoichi abraçado a ela, as lembranças da noite anterior voltaram à tona, um erro impulsivo, alimentado pela embriaguez que levou a uma noite de intensa paixão. Noite passada. Seu rosto ficou vermelho ao perceber a extensão de suas ações. Puxando o cobertor até o peito, ela escondeu o rosto de vergonha. Ino-san, se esconder não vai ajudar. Você pode não querer me ver agora, então vou esperar lá fora. Suas roupas estão limpas e prontas, e o café da manhã está ao lado da cama. Quando estiver pronta, teremos uma conversa de verdade. Enquanto Yoichi falava, ele segurou a mão dela delicadamente. Embora ela apertasse a dele com força, nervosa, ela não se afastou. Antes de sair, ele apertou a mão dela para confortá-la. Assim que a porta se fechou, Ino espiou por baixo do cobertor, confirmando que estava sozinha. Lentamente, ela se descobriu, tentando sair da cama. A dor percorreu suas pernas assim que ela tentou se levantar, forçando-a a se agarrar à cama para se apoiar e evitar desabar. Tão dolorido. Quantas vezes foi ontem à noite? Aquele cara é tipo. Suas bochechas queimavam enquanto fragmentos da noite se repetiam em sua mente. Balançando a cabeça, ela tentou dissipar as memórias, mas elas persistiam, gravadas em seu corpo e mente. Pegando uma toalha, Ino foi até o banheiro, determinada a se limpar dos vestígios da noite anterior. Ao sair do chuveiro, enrolada numa toalha, Ino notou suas roupas recém-lavadas. O leve aroma de flores cosmos pairava sobre elas, enchendo seu coração com uma mistura de alegria e emoção agridoce. Sai nunca fez nada parecido por mim. Eu cuido de todas as tarefas domésticas em casa. Vestida e faminta, ela se sentou para tomar o café da manhã que Yoichi havia preparado. A deliciosa refeição desapareceu rapidamente, deixando seu estômago satisfeito e seu coração em conflito. Quando ela terminou, Yoichi entrou com 2 xícaras de chá. Você provavelmente não conseguiu aproveitar este chá ontem à noite. É perfeito depois de uma refeição. Você, pega de surpresa, Ino gaguejou enquanto Yoichi colocava o chá à sua frente. Sentindo-se como uma criança repreendida, aceitou a xícara em silêncio, bebendo-a em pequenos goles. Ela sabia que deveria terminar tudo ali, declarar que a noite foi um erro e cortar laços com Yoichi. No entanto, a ideia de ir embora a deixava inquieta. O calor do cuidado dele e as lembranças da noite anterior deixaram uma marca indelével nela. Seu coração oscilava entre as obrigações da família e a conexão inegável que sentia por ele. Após um momento de silêncio, Ino finalmente falou. A noite passada foi um erro. Vamos considerar apenas um mal-entendido. Eu não vou. Não posso concordar com isso, Ino-san. Yoichi a interrompeu, colocando a xícara na mesa antes de se sentar ao lado dela. Gentilmente, ele a abraçou pela cintura. Ino-san, eu te perguntei ontem à noite, e vou perguntar de novo agora. Você acha isso desagradável? O coração de Ino disparou enquanto ela lutava para responder. No fundo, ela sabia a verdade, mas expressá-la parecia impossível. Por que isso importa? Eu sou casada. A noite passada já foi um erro. Não posso continuar cometendo erros. Ela retrucou com a voz cheia de vergonha e frustração. Não encarar seus verdadeiros sentimentos é o verdadeiro erro, Ino-san. É cruel me fazer apaixonar por você só para depois ir embora. Nunca encontrarei outra flor cósmica como você, disse Yoichi, suas palavras atingindo o coração dela como uma flecha. Você. Ino estava arrasada. Ela não tinha percebido o quanto significava para ele. A mistura de alegria e medo a deixou sem palavras, dividida entre suas emoções e seu senso de dever. Estou indo embora. Ela disse abruptamente, livrando-se da mão dele e se levantando abruptamente. Seus passos eram rápidos ao sair da sala, recusando-se a olhar para trás. Ino-san, se você não vier até mim, eu irei até você. Yoichi gritou para ela, suas palavras pairando no ar. Parando por um momento, Ino cerrou os punhos, mas não respondeu. Ela saiu apressada do prédio, com a mente em turbulência. Na residência Yamanaka, Ino entrou sorrateiramente e fechou a porta silenciosamente. Mãe, o que você está fazendo? Ino congelou, assustada com a voz do filho. Virando-se, forçou um sorriso. E Inogen, você acordou? Claro. Está quase na hora da escola, respondeu ele, claramente nada impressionado. Onde você estava ontem à noite? Só estou ajudando na aldeia, disse ela apressadamente, tentando mudar de assunto. Ainda não comeu, né? Vou fazer algo rapidinho. Não precisa. Vou pegar alguma coisa no caminho. Estou atrasada, respondeu Inogen, dispensando-a com um gesto. Ino sentiu uma pontada de culpa ao vê-lo partir. Cuidado no caminho. Deixada sozinha, ela suspirou profundamente, com o coração pesado de emoções conflitantes. Preciso descansar. Mas não importava o quanto ela tentasse, o sono não lhe saía da cabeça. Talvez eu devesse falar com a Sakura. Não sobre isso. Vou à floricultura. Decidida a se distrair, Ino foi até sua loja. A primeira coisa que ela viu foram as flores cosmos que tanto amava. As palavras de Yoichi ecoaram em sua mente. Por que ele disse isso? Me chamando de sua flor cosmos. Eu sou casada. Sou esposa de outra pessoa. Embora suas palavras estivessem cheias de reclamações, ela inconscientemente pegou uma flor cosmos, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Capítulo 335. Terra dos Vales. A árvore divina artificial estava crescendo rapidamente, ainda mais rápido do que Yoichi havia previsto. O clone de Kamui, graças às suas habilidades oculares, era excelente em vigilância.
Nenhuma barreira conseguia bloquear a infiltração dos poderes de Kamui. Em caso de perigo, o clone de Kamui poderia fazer com que o clone de Tenseigan escondido na dimensão de Kamui liberasse uma explosão de reencarnação da Roda Dourada, usando uma fenda espacial criada através do olho do clone de Kamui para atacar os inimigos. Esse movimento imprevisível deu ao clone Kamui uma vantagem esmagadora, pois ninguém esperaria que ele abrigasse outra pessoa em sua dimensão. No momento, porém, o clone Tenseigan não estava no espaço Kamui. Ele estava estacionado perto do rio Myaku, Veia do Dragão, em Horan para treinar. Apesar de ser capaz de ativar o modo de chakra Tenseigan, o clone não possuía as reservas de chakra do clone Kamui, necessitando de treinamento prolongado para desenvolver sua força. Socorro! A árvore divina artificial devorou os prisioneiros condenados à morte trazidos para a Terra dos Vales, um por um. Embora sua aparência externa mostrasse pouca mudança, a instrumentação confirmou seu crescimento diário constante. Nesse ritmo, o pico de energia da árvore seria atingido em poucos meses. Vitor, supervisionando a operação, não conseguiu conter sua alegria. Se essa árvore divina artificial desse certo, ele teria os meios para cultivar mais. Com o suprimento dessas árvores, ele se imaginava ascendendo à proeminência como a figura mais poderosa do mundo Shinobi. A risada de Vitor foi interrompida quando o espaço atrás dele se distorceu, e o clone do Kamui emergiu, interrompendo sua alegria. Por que você está tão feliz? O rosto de Vitor escureceu quando ele se virou, reconhecendo o clone do Kamui. Internamente, ele praguejou, mas manteve a compostura. Como você entrou aqui? O clone de Kamui sentou-se casualmente. Você é um Shinobi, certo? Por que você acha que o ninjutsu espacial pode ser bloqueado por algumas barreiras? Neste mundo Shinobi, além da Terra pura, existe algum lugar para onde eu não possa ir? Vitor cerrou os dentes, mas disfarçou sua raiva, perguntando calmamente: o que você quer? Você foi descuidado. Os Shinobi de Konoha já notaram suas tentativas de roubar as células de Hashirama. É provável que tenham enviado uma equipe para investigar. O clone de Kamui continuou: com base nas minhas informações, os Shinobi de Konoha estão indo para a Terra do Silêncio. Com as habilidades deles, não demorará muito para rastrear os caçadores de recompensas até você, Vitor. Se você não consegue enganar Konoha, como vai enganar Kara? Talvez os membros do círculo interno de Kara já tenham notado suas ações. Impossível. A expressão de Vitor mudou antes que ele se recompusesse. Eu cuido disso. Este assunto está sob controle. Não os mate. Em vez disso, engane-os. Os Shinobi que estão chegando são membros de alto escalão de Konoha. Se você os matar, será caçado por todo mundo Shinobi. O clone de Kamui se levantou, preparando-se para partir. Além de Konoha, outro grupo também está investigando você. Se estiver confiante, lide com isso você mesmo. Com uma ondulação espacial, o clone Kamui desapareceu. Sozinho, Vitor estalou a bengala, frustrado. Droga! Um problema atrás do outro. Pensando na crescente árvore divina artificial, Vitor ponderou sobre o poder do dinheiro. No passado, ele havia ignorado seu valor fascinado pelo poder do ninjutsu. Mas agora, ele percebeu que contra Shinobi presos a regras, o dinheiro poderia ser ainda mais eficaz. Após deliberar, ele convocou um assistente e instruiu: envie uma comissão à Vila das Nuvens. Diga a eles que a pesquisa da nossa empresa foi roubada por caçadores de recompensas na Terra do Silêncio. Exija a eliminação deles. Vitor planejou atacar primeiro, aproveitando a proximidade da Vila das Nuvens com a Terra do Silêncio para eliminar os caçadores de recompensas antes que Konoha pudesse agir. Konoha. Em tempos de paz, Konoha era tranquila. Após refinar uma pílula, Yoichi examinou sua qualidade e a sentiu satisfeito. Uma pílula de rejuvenescimento de 5º nível. Nenhuma mulher no mundo Shinobi pode resistir a isso, exceto talvez aquelas duas com o selo da força de uma centena. Terminado o trabalho, Yoichi decidiu dar uma volta. Já fazia 3 dias desde sua noite intensa com Ino, e ela não a visitava desde então. Era hora de ele tomar a iniciativa. Ao passar por uma loja de ferramentas ninja, Yoichi parou e entrou. A loja estava silenciosa com sua dona, Tenten, cochilando no balcão. Uma batida no balcão a acordou. Um cliente? Tenten pescou para Yoichi. O que posso fazer por você? Todas as ferramentas estão aqui para vender? Perguntou Yoichi. Claro, faça a sua escolha. Como uma entusiasta de ferramentas ninja tradicionais, eu até te dou um desconto, disse Tenten entusiasmada. Ferramentas ninja tradicionais? Yoichi sorriu interiormente e apontou para as ferramentas dos 6 caminhos expostas ali perto. E aquelas? Tenten olhou para as ferramentas e balançou a cabeça rapidamente. Elas não estão à venda. São apenas para exposição. Uma pena. Parecem ter sido feitos com liberação Yin Yang. Com algumas modificações poderiam ser ainda mais fortes, comentou Yoichi, acenando enquanto saía. Tenten o encarou curiosa. Quem é ele? Modificando ferramentas dos 6 caminhos? Floricultura Yamanaka. Hoje Sakura visitou Ino na floricultura para conversar. Como tinha um tempo livre após o cancelamento de seu último projeto, Sakura decidiu passar por lá. Aceitando uma xícara de chá, Sakura notou a aparência de Ino e a estudou atentamente. Ino, sua pele está incrível ultimamente. Você está usando algum produto novo? Ino congelou, mas rapidamente a dispensou com uma risada. Não, como sempre. Você está imaginando coisas. De jeito nenhum. Você está brilhando. Sakura insistiu. Se você descobriu algum segredo, conte. Ino negou, embora seus pensamentos se voltassem para a noite com Yoichi. Seria mesmo verdade que uma mulher floresce com a devida atenção? Antes que ela pudesse pensar nisso, uma voz surgiu da frente da loja. Tem alguém aqui. Ino aproveitou a oportunidade para escapar da conversa. Vou ajudá-los. Quando ela chegou à frente, ela se assustou ao ver Yoichi. O que você está fazendo aqui? Ela sussurrou, com a voz cheia de pânico. Desculpe, Ino-san.
Você não veio me ver, então eu vim te ver. Afeição é difícil de reprimir, disse Yoichi abertamente, suas palavras fazendo o coração de Ino disparar. Não? A voz de Sakura atrás dela a assustou ainda mais. Virando-se, ela viu a amiga entrar na loja. A Yoichi-san, veio comprar flores? Sakura perguntou alegremente. Yoichi assentiu, sorrindo. Sim, eu gostaria de um buquê de flores cosmos, por favor. Ino prendeu a respiração e seu rosto ficou vermelho. Este homem é muito ousado. Flores cósmicas. Sakura inclinou a cabeça, confusa. Que escolha incomum para um presente. O olhar de Yoichi permaneceu em Ino enquanto ele respondia. Eles são perfeitos para a pessoa que tenho em mente. As mãos de Ino tremiam enquanto ela começava a preparar o buquê. Seu coração era um turbilhão de emoções. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 336. Sakura, no que você está pensando? Ino voltou para os fundos da floricultura, com o rosto levemente corado. Ao ver Sakura apoiando o queixo na mão, pensativa, o coração de Ino disparou. Será que Sakura tinha visto o que aconteceu antes? Ou talvez tivesse adivinhado alguma coisa? Mais cedo, para fazer Yoichi ir embora, Ino foi pressionada contra o balcão e beijada por vários segundos. Fazer algo assim na floricultura era ao mesmo tempo emocionante e estressante para ela. Ela empurrou Yoichi rapidamente, lançando-lhe um olhar furioso antes de ele sair. Só depois de fechar a porta atrás dele, Ino se acalmou e se retirou para o quarto dos fundos. Bem, Ino, disse Sakura, quebrando o silêncio, você não acha estranho? O dono da farmácia está em Konoha há pouco tempo, mas parece que já tem alguém de quem gosta. Você acha que ele planeja se estabelecer aqui na vila? Sakura riu e continuou. Se a pessoa de quem ele gosta for um ninja de Konoha, ele pode acabar se tornando um de nós algum dia. A expressão de Ino endureceu. A ideia de Yoichi se estabelecendo em Konoha a deixava inquieta. Parecia inevitável que ela tivesse que fazer certos sacrifícios para que tal coisa acontecesse, mas ela estava determinada a evitá-lo. Além disso, antes de partir, Yoichi lhe dera um pequeno frasco de remédio ornamentado. No entanto, com Sakura ainda presente, Ino se absteve de pegá-lo para inspecioná-lo, sabendo que não conseguiria explicar o motivo. Depois de conversar sobre outros assuntos por um tempo, Sakura finalmente se levantou para ir embora. Ino sentiu uma onda de alívio, mas também uma pontada de culpa. Elas eram amigas íntimas há mais de 20 anos, mas hoje, ela se pegava torcendo para que Sakura fosse embora mais cedo. Enquanto caminhavam para a frente da loja, Sakura parou de repente e apontou para um buquê de cosmos. Ino, não é esse o buquê que o Yoichi-san encomendou? Ele não levou? Pega de surpresa, Ino rapidamente inventou uma desculpa e riu. Ah, é mesmo? Haha, esse cara é tão esquecido. Vou mandar para ele depois. Sakura sorriu. Deixar um buquê para alguém que você gosta? Que cara descuidado. Com isso, ela acenou e saiu da loja. Assim que Sakura se foi, Ino finalmente respirou fundo, cerrando o punho. É tudo culpa daquele cara. Muito ousado, murmurou com o rosto corado. Tocou os lábios, a lembrança daquele beijo impulsivo ainda vívida. Balançando a cabeça, virou-se para o buquê de cosmos, colocou-o em um vaso e decidiu. Vou devolvê-lo hoje à noite, junto com aquele remédio misterioso. Ino pegou a garrafa ornamentada e o bilhete que Yoichi lhe dera. Ao lê-lo, ficou chocada. Um remédio secreto de nível 5? Pode restaurar a aparência de 10 anos atrás e durar de 30 a 40 anos? Isso é real? Inicialmente com a intenção de devolvê-lo, Ino hesitou. Um remédio tão raro era tentador demais para ser ignorado. Ela sabia como era difícil obter um remédio secreto de nível 5. O último que ouvirá falar tinha o poder de tornar uma pessoa comum mais forte que Sakura. Nem mesmo os recursos de Konoha seriam suficientes para trocá-lo por tal tesouro. Esqueça. Eu cuido disso hoje à noite, decidiu ela após muita deliberação. Sendo casada, sabia que os eventos anteriores eram um erro que não podia continuar. Decidida a terminar tudo, planejou devolver o buquê e o remédio para Yoichi. Enquanto isso, Yoichi experimentava sua habilidade de punição e bênção divinas que concedia tesouros ao custo de calamidades. Após ativar o poder, ele franziu a testa. Desta vez, o alcance afeta o mundo inteiro? Usando a roleta de sua habilidade, Yoichi descobriu que os monstros e tesouros invocados não eram algo que ele pudesse controlar. 3 dias até a próxima invocação. Talvez eu deva informar alguém em Konoha sobre isso, começando pela Ino. Pensando melhor, Yoichi começou a elaborar um plano maior. Embora a tecnologia em Konoha tivesse avançado significativamente, a comunicação móvel permanecia rudimentar, com apenas telefones fixos e dispositivos básicos. Até Denki, recém-formado há alguns anos, usava apenas um pequeno laptop para acessar a internet. Eu poderia usar meu clone de Tenseigan para estabelecer uma empresa de comunicações móveis em todo o mundo Shinobi. Isso aumentaria significativamente a coleta de informações. Satisfeito com a ideia, Yoichi começou a se preparar para a empreitada, escolhendo a habilidade assistente de pesquisa em sua roleta. Essa habilidade lhe permitiu fazer deduções lógicas a partir de informações conhecidas, acelerando o desenvolvimento tecnológico. Com seus clones de sombra cuidando do aprendizado, ele pôde se concentrar em outras tarefas, como pesquisar técnicas em Yang e construir a rede de comunicação. Mais tarde naquela noite, como Yoichi esperava, Ino veio visitá-lo. Por volta das 21 horas, Yoichi sentiu o chakra dela entrando no primeiro andar. Sorrindo, ele abriu a porta após algumas batidas. Ino-san, seja bem-vinda. Entre. Agora exigiu Ino, com um tom firme enquanto entrava. Depois de se certificar de que a porta estava fechada, ela apontou o dedo para o peito dele, repreendendo. Você é inacreditável. Vindo à floricultura daquele jeito, você quase fez com que a Sakura nos pegasse. Antes que ela pudesse continuar, Yoichi a puxou para um abraço.
Seu pedido de desculpas, acompanhado de palavras sinceras, fez as defesas de Ino ruírem. Memórias de seu passado romântico vieram à tona e apesar da vida de casada, ela se viu arrebatada pelo charme de Yoichi. Você não pode, não na loja, ela murmurou, sua voz suavizando enquanto ela virava o rosto. Yoichi se aproximou. Ino-san, já faz 3 dias, mas para mim parecem 3 anos. Suas palavras a tocaram profundamente e em pouco tempo, a resistência dela desapareceu completamente. Horas depois, ambos estavam deitados na cama, recuperando o fôlego. Yoichi sorriu para o guarda-chuva no chão. Ele já tinha sido muito usado naquela noite. Embora tentado a continuar, decidiu ir mais devagar. Por hora, entregou a Ino um copo de água morna com mel. Preciso ir para casa. Tenho que fazer café da manhã para minha família amanhã, disse Ino, tentando recuperar a compostura. Espere, Ino-san, interrompeu Yoichi puxando-a para mais perto. Tenho algo importante para discutir com você. Com a curiosidade aguçada, Ino ficou. Yoichi explicou sua visão, uma profecia perigosa de monstros e tesouros aparecendo por todo o mundo. Isso não é algo que eu possa lidar sozinho. A rede de Konoha será essencial para coletar informações. Eu planejava contar ao Naruto sobre isso, mas você também é um ninja de Konoha, então vou compartilhar com você primeiro. A gravidade de suas palavras deixou Ino em silêncio, sua mão agarrando a dele com força. Capítulo 337. Na manhã seguinte, Ino voltou para casa silenciosamente e rapidamente se ocupou na cozinha. Embora o exercício da noite anterior a tenha deixado completamente exausta, tanto que mal conseguia andar, ela se recuperou completamente depois de tomar um comprimido de recuperação antes de voltar. Enquanto preparava o café da manhã, Ino inconscientemente tocou o rosto. Sua pele agora estava incrivelmente macia, como se ela tivesse 18 anos novamente, graças à pílula rejuvenescedora que Yoichi a havia alimentado à força. Enquanto ela se preocupava em como explicar sua aparência visivelmente jovem para Sakura e os outros, no fundo, uma ponta de alegria borbulhava. Aquele cara, ele se importa tanto comigo, hehe. Um sorriso surgiu em seu rosto enquanto ela trabalhava. Seu comportamento irradiava tanto calor que qualquer um que a visse poderia ter comentado que ela parecia alguém profundamente apaixonada. Mãe, o café da manhã está pronto. Seu filho, Inojin, atirou de seus devaneios. Ino rapidamente mexeu a panela e respondeu. Quase. Vá pôr a mesa. Recompondo-se, ela terminou de cozinhar e se virou para Inojin. Inojin, você tem acompanhado seus estudos na academia? Bastante bem. Mas agora que o filho do Okage acabou de se matricular, tem sido um pouco caótico. Algumas crianças parecem não gostar muito dele, embora eu ache que seja compreensível, dado o que ele fez. Inojin mastigou casualmente bacon e pão, acrescentando. Ainda assim, ele não parece se importar com o que os outros pensam. Boruto, hein? Ele é um pouco parecido com Naruto quando criança, disse Ino com uma risada suave. O 7º Hokage? Ino sorriu calorosamente. Sim, Naruto costumava fazer coisas que chamavam a atenção, mas nunca teve mais intenções. Quando você o conhecer melhor, verá. É mesmo. Mas... Inojin olhou para o rosto de Ino, parando antes de comentar. Mãe, você está ótima hoje. Tem algo em você. Você está incrível. Será que é mesmo? Haha, talvez seja porque dormi muito bem ontem à noite. Assim que as palavras saíram de sua boca, o rosto de Ino corou. Ela certamente não dormira bem, que Yoichi a mantivera ocupada a noite toda como um touro incontrolável. Se não fosse pelo remédio secreto, ela nem conseguiria sair da cama. Tenho algumas coisas para resolver hoje, disse ela, mudando de assunto. Posso chegar tarde em casa, mas preparo o jantar para você com antecedência. Depois de se despedir de Inojin para a escola, Ino também saiu de casa e foi até o escritório do Okage. Tendo prometido a Yoichi na noite anterior que transmitiria sua profecia a Naruto, ela sentiu que era um assunto de grande importância. Quando ela explicou a situação para Naruto, sua expressão ficou séria. Uma profecia? Naruto repetiu, olhando para Shikamaru ao seu lado. Ino, eu sei que ele afirma ser um Onmyoji, mas desastres e tesouros vindos de outro mundo. É difícil de acreditar. Shikamaru acrescentou. Ainda temos dúvidas sobre sua identidade como um Onmyoji. Ele mesmo disse isso. E por que ele contaria a você e a vila algo assim? A expressão de Ino se obscureceu. Você está questionando a identidade dele? O remédio secreto que ele fez, algo que nem mesmo Lady Tsunade conseguiu replicar, deve ser evidência suficiente. Shikamaru permaneceu cético. Não podemos confiar totalmente nele. Ele apareceu em Konoha do nada com habilidades tão únicas. Precisamos de evidências mais concretas para comprovar suas alegações. Como você verificaria isso? Perguntou Ino. Naruto e Shikamaru trocaram olhares antes de Naruto sugerir. Podemos consultar os sábios do Monte Myobuku. Eles sabem sobre Onmyoji e podem ajudar a verificar sua identidade. Ino hesitou, mas acabou concordando. Tudo bem, vou perguntar a ele. Mas ainda acredito que ele esteja dizendo a verdade. Depois que Ino foi embora, Shikamaru comentou. Ela parece confiar muito naquele dono da farmácia. Naruto riu baixinho. Talvez seja genuíno. De qualquer forma, precisamos confirmar a identidade dele. Se ele for realmente um Onmyoji, precisaremos levar a profecia dele a sério. Mais tarde, Ino retornou com Yoichi ao escritório do Okage. Junto com eles estavam Sakura, Tsunade e Kakashi, que Shikamaru havia convocado para obter informações. Bem-vindo, Yoichi-kun. Sou Uzumaki Naruto, o 7º Hokage, disse Naruto, sorrindo calorosamente. Deixe-me apresentá-lo a todos. Este é Fukazaku do Monte Myobuku, meu conselheiro Nara Shikamaru, a 5ª Hokage Lady Tsunade, e meu professor, o 6º Hokage Atake Kakashi. Yoichi sorriu e se apresentou como um Onmyoji viajante, com o olhar pousado brevemente em Fukazaku. Em seu próprio mundo, aquele velho sapo havia encontrado seu fim por suas mãos. Fukazaku foi o primeiro a falar. Faz mais de 1 milênio que o Onmyoji desapareceu. Você é a primeira pessoa que vejo na minha vida. Yoichi respondeu. Eles não desapareceram.
simplesmente não viram necessidade de aparecer. Eu sei sobre o Monte Myobuku, as criaturas contratadas do clã Tenka. Com isso, Yoichi traçou símbolos no ar, formando um intrincado selo Onmyoji. Os clãs Kagura e Tenka compartilham uma conexão. Este selo Onmyoji, Kyukyu Niu Hitsuryo, é um de seus feitiços. Os olhos de Fukazaku se arregalaram ao reconhecer o selo, idêntico ao escondido nos arquivos do Monte Myobuku. Embora não soubesse seu significado, sua autenticidade era inegável. Após verificar a identidade de Yoichi, Naruto ficou sério. Desculpe por duvidar de você, mas o relato de Ino foi chocante. Pode explicar a profecia em detalhes novamente? Yoichi assentiu e descreveu os efeitos de punição e bênção divinas, descrevendo os potenciais desastres e tesouros que poderiam aparecer de portais de outro mundo. Todos ouviam atentamente embora Sakura parecesse distraída. Olhando para Ino, ela não pôde deixar de notar a aparência radiante da amiga, como se ela tivesse recuperado a vitalidade da adolescência. Foi isso que previ, colisões entre dimensões levando à abertura esporádica de portais. Esses portais podem trazer feras aterrorizantes ou calamidades devastadoras, mas também podem trazer tesouros e oportunidades. Kakashi levantou uma questão. Por que criaturas fortes trazem tesouros? Existe alguma conexão? Yoichi deu de ombros. Talvez os tesouros sejam o que eles guardam, ou talvez seja coincidência. Tudo o que sei é que tesouros os acompanham nas visões que tive. Naruto perguntou. Quando podemos esperar que isso aconteça? Pode ser daqui a 1 segundo ou daqui a 3 dias. Quanto a onde, isso está além da minha capacidade de prever. Pode ser nos oceanos mais distantes ou aqui mesmo em Konoha. O tom indiferente de Yoichi desmentia a gravidade de suas palavras. Capítulo 338. A profecia de Yoichi deixou todos na sala atordoados. A ideia de criaturas monstruosas e desastres naturais de outro mundo era inimaginável, mas se a previsão fosse verdadeira e tal criatura aparecesse perto de Konoha, as consequências seriam catastróficas. E com apenas 3 dias, ou mesmo a possibilidade de isso acontecer no segundo seguinte, o peso da situação pesava sobre os ombros de todos. Naruto apoiou o queixo nas mãos com uma expressão sombria enquanto ponderava. Até Shikamaru, conhecido por seu raciocínio rápido, se viu perdido. Depois de um momento de deliberação infrutífera, ele finalmente perguntou: por que nada parecido com isso aconteceu antes? Quem disse que não? Os Otsutsuki não se qualificam como desastres? A resposta de Yoichi deixou Shikamaru momentaneamente sem palavras. O clã Otsutsuki, particularmente durante a Quarta Grande Guerra Ninja, de fato havia causado calamidades de proporções inimagináveis, quase destruindo o mundo ninja. Sem mencionar que se não fosse pela traição repentina de Kaguya aos seus companheiros há 1 milênio, o mundo ninja não teria tido a menor chance, acrescentou Yoichi. Kaguya tinha companheiros. Naruto e os outros ficaram visivelmente chocados com essa revelação. Claro que sim. Aliás, os clãs Onmyoji mais poderosos da época foram exterminados pelos seus companheiros. Eles massacraram os Onmyoji a ponto de ninguém ousar resistir antes de plantar a árvore divina. Yoichi continuou. Esta foi a maior desgraça da história de Onmyoji, mas já se passaram mais de 1000 anos. A segunda tentativa de resistir a Kaguya apagou quase todos os vestígios das técnicas de Onmyoji. Naruto assentiu, pensativo. Sasuke havia especulado que Kaguya estava se preparando para um inimigo maior. Se sua companheira havia se voltado contra ela, fazia sentido que ela tivesse criado um exército de Zetsu brancos. É tudo o que tenho a dizer, 7º Hokage. Sinceramente, eu não precisava compartilhar nada disso, disse Yoichi, com um tom calmo enquanto se preparava para sair. Obrigado pelo seu tempo hoje, disse Naruto, com uma expressão de quem pede desculpas. Desculpe por todas as perguntas. Sei que o Shikamaru pode parecer cauteloso demais. Está tudo bem. Já estou acostumado. Yoichi deu um leve sorriso. Eu te acompanho até a saída, ofereceu Ino, seguindo-o para fora do escritório. Quando eles saíram do prédio do Hokage, Ino gritou, Yoichi. Ele diminuiu o passo e ela rapidamente o alcançou. Você está chateado? Perguntou ela, inclinando a cabeça para encará-lo. Se não fosse por você, eu não teria me incomodado em mencionar nada disso. Eu poderia facilmente evitar qualquer desastre sozinho, mas estou preocupado com você, Ino-san, respondeu Yoichi, suas palavras fazendo Ino corar. Chega! Não digam essas coisas aqui fora, sussurrou ela, olhando ao redor para se certificar de que ninguém estava por perto. Satisfeita por estarem sozinhos, ela continuou em um tom mais baixo. Shikamaru está apenas sendo cauteloso. Peço desculpas em nome dele. Não importa. Não tenho nada a perder, disse Yoichi, inclinando-se um pouco mais para perto. Ino-san, você gostaria de vir aqui um pouco? De jeito nenhum. Eu sei que você está tramando alguma coisa. Ela exclamou, embora seu rosto avermelhado revelasse seu constrangimento. É só porque sinto sua falta, Yoichi provocou sorrindo. Você é um idiota. Pare de dizer essas coisas. Ino mudou de assunto apressadamente. A propósito, eu entendo que você é um Onmyoji, mas estou curiosa. O que exatamente um Onmyoji pode fazer além de criar remédios secretos? Eles são parecidos com ninjas? De jeito nenhum. Se fossemos como ninjas, não seríamos chamados de Onmyoji, explicou Yoichi. Nossas habilidades de combate são comparáveis, mas nossas técnicas se estendem ao controle do clima, à comunicação com a vida após a morte e até a ressurreição dos mortos. Os olhos de Ino se arregalaram em choque. Ressuscitar os mortos? Comunicar-se com a vida após a morte? Isso é realmente possível? Claro. Os Onmyoji já foram os supervisores da Terra Pura, que estava sob sua jurisdição antes dos ninjas chegarem ao poder. Após uma pausa, Yoichi acrescentou, se você quiser ver alguém que faleceu, eu posso ajudá-lo, desde que a pessoa tenha partido há menos de 50 anos. Sério? Você consegue fazer isso? A voz de Ino tremia de emoção. Seu pai havia morrido na Quarta Grande Guerra Ninja, deixando muitas coisas não ditas entre eles.
Claro, o que parece difícil para ninjas é simples para mim, garantiu Yoichi. Ele havia mencionado essa habilidade deliberadamente para solidificar sua identidade como Onmyoji e ganhar confiança. Além disso, Ino não era a única em Konoha com sentimentos não resolvidos por entes queridos perdidos. Ele tinha certeza de que outras mulheres nutriam arrependimentos semelhantes. Ele, Yoichi, o Onmyoji, viera para lidar com esses mesmos arrependimentos. Ino agarrou seu braço, animada. Podemos fazer isso agora? Posso ver meu pai? Venha à minha casa, disse Yoichi. Tem os preparativos necessários lá. Traga algo que pertenceu ao falecido. Isso ajudará a estabelecer uma conexão mais rapidamente. Vou buscá-lo agora mesmo, disse Ino, correndo em direção à sua casa. Ela mal podia esperar para finalmente falar com o pai novamente. Capítulo 339. O segundo andar da farmácia de Yoichi era repleto de símbolos Onmyoji, tanto nas paredes quanto no chão. Esses símbolos, elaborados com precisão, serviam para diversos propósitos, isolamento acústico, contenção de energia e muito mais. Se Yoichi se esforçasse, este lugar poderia até rivalizar com a Terra Pura. Quando Ino chegou, encontrou Yoichi ativando símbolos no chão. As runas brilhantes, reminiscentes de técnicas avançadas de selamento, despertaram sua curiosidade. Isso é Onmyodo? Ela perguntou, com os olhos fixos nos desenhos intrincados. Yoichi assentiu com uma expressão séria. Sim. Assim que eu ativar o ritual e me conectar à Terra Pura, localizarei a pessoa que você deseja ver. Estamos a apenas um passo de distância. O que sobrou? Ino perguntou ansiosamente. Um beijo seu, é claro, Yoichi provocou com um sorriso malicioso. Você? Seu rosto ficou vermelho enquanto ela cerrava os punhos. Mas vendo a determinação inabalável de Yoichi, Ino suspirou e se inclinou para lhe dar um beijo rápido. Minutos depois, com as bochechas ainda vermelhas, ela o encarou. Já chega, seu encrenqueiro? De alguma forma, seus limites morais estavam se distanciando cada vez mais sempre que estava sozinha com Yoichi. Naquele momento, ela nem sequer pensava em Sai ou em seu papel como esposa dele. Perfeito. Você trouxe o item que pertencia ao falecido? Sim, é o antigo uniforme ninja do meu pai. Está guardado no armário há anos. Será que serve? É o ideal. Por favor, espere enquanto eu preparo o ritual, respondeu Yoichi pegando o uniforme dela. Realizar essa invocação não foi difícil para ele. Na verdade, era uma oportunidade conveniente para explorar espíritos poderosos na Terra Pura, talvez até 3 almas de nível Kage para fortalecer seu domínio. Permitir que a Goromo monopolizasse a energia da Terra Pura estava longe de ser o ideal. A sala escureceu quando Yoichi ativou os símbolos Onmyodo. As runas no chão começaram a brilhar e, com o uniforme ninja como meio, Yoichi rapidamente localizou Yamanaka e Noishi na Terra Pura. No centro do ritual, uma figura tênue começou a se materializar. À medida que as feições se aguçavam, formando um rosto reconhecível, Yoichi abaixou as mãos e se virou para Ino. Está feito. O espírito do seu pai agora está conectado. Você tem 30 minutos, disse ele. Durante o ritual, Inoichi olhou ao redor, confuso, até que seus olhos pousaram em Ino. Sua expressão se suavizou de surpresa e alegria. Ino, é você mesmo? Vou deixar vocês dois conversando, disse Yoichi, saindo do quarto e fechando a porta atrás de si. Lá fora, Yoichi abriu sua interface de habilidade. A contagem regressiva mostrava menos de 24 horas antes que o mundo enfrentasse o primeiro desastre. A excitação brilhou em seus olhos. Ele estava ansioso para ver que tesouros essa habilidade lhe traria. Quando Ino finalmente saiu do quarto, seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas uma expressão de gratidão brilhava em seu rosto. Ela fez uma reverência profunda para Yoichi. Obrigado por me deixar ver meu pai novamente. Não foi problema nenhum, disse Yoichi, ajudando-a a se levantar. Se você quiser vê-lo novamente, é só vir até mim. Tenho certeza de que seu pai adoraria conhecer o neto algum dia. Se sim, obrigada. Ino gaguejou, envergonhada, mas tocada pelo pensamento. Yoichi deu de ombros com um sorriso travesso. O que posso dizer? Gosto de você, Ino-san. Você? Pare de dizer essas coisas, ela bufou, com o rosto vermelho. Embora envergonhada, uma parte dela apreciou as palavras doces dele. Virando a cabeça timidamente, ela sussurrou. Não diga coisas assim em público. Yoichi aproveitou o momento para abraçá-la. Então você vai me visitar a cada 2 dias? De jeito nenhum, exclamou Ino, balançando a cabeça. Isso acontece com muita frequência. As pessoas notariam. Tudo bem, que tal a cada 3 dias? 3 dias ainda é muito frequente. Depois de alguma negociação, eles concordaram que Ino a visitaria uma vez por semana. Embora ela concordasse, seu rosto ficou vermelho como uma maçã ao pensar no que essas visitas implicariam. Yoichi não resistiu a dar um beijo em sua bochecha, achando sua reação cativante. Ino-san, disse Yoichi de repente, você gostaria que eu estendesse esta oferta a outras pessoas? Eu também posso ajudá-las a encontrar seus entes queridos que partiram. Se for pelos meus amigos, então sim, ela disse, embora sua voz tenha falhado quando percebeu que Yoichi se referia a Shikamaru. Não aquele cara com cabeça de abacaxi, disse Yoichi sem rodeios, referindo-se a Shikamaru. Qualquer outro serve. Ino queria defender a amiga, mas foi silenciada por outro beijo. Sem fôlego, ela encarou Yoichi. Você é impossível. No que você pensa o dia todo? Depois de uma breve conversa, Ino finalmente saiu da farmácia. Assim que saiu, encontrou Sakura. Ao ver o olhar desconfiado de Sakura, Ino ficou tensa. Você estava comprando remédio? Parece que você veio do segundo andar, comentou Sakura. Não, na verdade não. Eu vim por outro motivo, gaguejou Ino, pensando rapidamente em uma desculpa. Na verdade, eu estava indo para a casa do Kurenai-sensei. Quer vir comigo? Explico no caminho. Sem esperar por uma resposta, Ino ajeitou suas roupas e se certificou de que seus lábios não estavam inchados antes de agarrar o braço de Sakura e ir em direção à casa de Kurenai. Na casa de Kurenai, Ino contou sua experiência.
Kurenai e Sakura ficaram chocadas, mas confiaram em suas palavras, sabendo que Ino não mentiria sobre algo assim. Encontrar os mortos, murmurou Kurenai com o coração agitado pela ideia. Já fazia mais de uma década desde a morte de Azuma, mas ouvir isso trouxe de volta emoções que ela pensava ter enterrado. Sakura, por outro lado, considerava seu marido, Sasuke. Ela sabia que ele carregava o peso do passado de seu clã e talvez apreciasse a oportunidade de conversar com sua família. Se isso for verdade, perguntou Sakura, ele pediu algo em troca? Ele parece ser do tipo que cobra muito. Ele já fez isso. Ino pensou, mas apenas disse, não, você o entendeu mal. Na verdade, ele é bem razoável quando você o conhece melhor. Sakura ergueu uma sobrancelha, mas deixou o assunto de lado por enquanto. Se for possível, gostaria de conversar com Sasuke sobre isso. Ele pode querer ver a família. Kurenai assentiu. Ino, se puder, por favor, pergunte a ele em meu nome. Vou falar sobre isso amanhã ou depois, prometeu Ino, decidindo adiar um pouco para evitar suspeitas. Naquela noite, segundos antes da meia-noite, uma miragem colossal surgiu sobre o vasto oceano. Monstros imponentes com milhares de metros de altura pairavam na visão cintilante, ofuscando até mesmo as montanhas mais altas do mundo Shinobi. Estrondo, estrondo, estrondo. Com o estrondo estrondoso, a miragem se transformou em realidade. Corram! Liguem o navio, senão estamos todos mortos. Capitão, o céu ficou escuro. Quem se importa com o céu? Aqueles reis do mar estão logo atrás da gente. Saiam da frente. Um capitão com cicatrizes no rosto agarrou um baú trancado, com as pernas tremendo de medo. O que começara como um assalto de rotina se transformou em um pesadelo quando encontraram um antigo rei do mar de tamanho incompreensível. De repente, um tripulante gritou, o navegador desmaiou. Caramba! Antes que ele pudesse terminar, uma onda gigante, com centenas de metros de altura, surgiu diante deles. Estrondo. Com um único movimento, a criatura colossal se mexeu, seus movimentos liberando ondas que viraram o navio instantaneamente. Capítulo 340. Notícias urgentes da Terra das Águas. Um enorme tsunami atingiu toda a nação. A escala dos danos e das vítimas permanece desconhecida. No escritório do Hokage, Naruto deu a triste notícia a Kakashi e Sasuke, que tinham acabado de retornar à vila. Naruto e Shikamaru haviam se reunido recentemente com os outros Kage, mas o contato com o Mizukage foi perdido logo depois, impedindo qualquer informação adicional. A falta de comunicação pesava sobre Naruto e Shikamaru. Se nem mesmo uma reunião por vídeo pudesse ser mantida, o estado de Kirigakuri era inimaginável. Por enquanto, tudo o que sabemos é que a Terra da Água foi atingida por um tsunami catastrófico. Mas não foi só lá, várias regiões costeiras da Terra do Fogo também foram inundadas, explicou Naruto. Graças à rede de comunicação relativamente avançada do País do Fogo, Konoha recebeu a notícia na manhã seguinte. A escala do desastre era sem precedentes. Tsunamis atingiram não apenas o País da Água, mas também o País das Ondas, o País dos Redemoinhos, o País do Chá e o País do Arco-Íris. Até mesmo partes das regiões costeiras do País do Fogo foram severamente afetadas. Qual é a situação exata? Perguntou Sasuke. Ele havia retornado correndo para Konoha após receber a mensagem da vila e tinha acabado de chegar naquela manhã. Ao ouvir sobre os eventos de Sakura, ele entendeu por que fora convocado. Você consultou aquele homem Oji? Naruto balançou a cabeça. Ele apenas previu que um desastre ocorreria, mas não conseguiu especificar de que tipo ou onde. Shikamaru acrescentou, já enviei a Anbu para investigar a Terra da Água. Em breve teremos informações. Isso é muito lento. Eu mesmo vou, disse Sasuke calmamente. O ninja comum não seria capaz de reunir informações úteis em tal situação. Mas você acabou de voltar, protestou Naruto. Você nem chegou em casa ainda. Posso mandar outra pessoa. Não há tempo para hesitar, Naruto interrompeu Sasuke. Cada atraso significa mais vítimas. Precisamos agir com decisão. Naruto suspirou. Você tem razão. Deixo isso com você. Antes de sair, Sasuke disse, há outra coisa que preciso discutir. Sobre o Otsutsuki. Sasuke então compartilhou as informações que havia coletado durante suas viagens, discutindo-as com Naruto, Kakashi e Shikamaru. Suas descobertas corroboraram as declarações anteriores de Yoichi, solidificando ainda mais a credibilidade de seus avisos. Naruto assentiu solenemente. Está claro que os Otsutsuki continuam sendo uma ameaça significativa, mas agora precisamos nos concentrar no perigo imediato, o desastre no País da Água. Sasuke, antes de ir, pegue um remédio secreto da Sakura, disse Naruto com um pequeno sorriso. É um presente da vila. Se você se machucar, vai te ajudar a se recuperar rápido. Sasuke olhou para Naruto e Sakura e então respondeu, tudo bem, vamos. Após coletar os remédios no hospital, Sasuke se preparou para partir. Enquanto isso, Naruto enviou mensageiros para convocar Yoichi novamente, na esperança de obter mais informações sobre a profecia. Naquele momento, Yoichi estava em sua sala de alquimia, no segundo andar da farmácia, profundamente absorto no refino de pílulas. Usando seu próprio sangue imbuído de energia natural e pedras de pura energia da natureza, ele produzia pílulas altamente potentes com alta taxa de sucesso. Bum, bum, bum. A fornalha rugiu enquanto a energia irrompia dentro dela, ecoando por toda a sala. Depois de um tempo, a energia se estabilizou e Yoichi abriu a fornalha para recuperar as pílulas da força do dragão. Embora tenha considerado com humor renomeá-las para pílulas de Yoichi, considerando os ingredientes raros necessários, especialmente seu sangue. Assim que Yoichi saiu da sala de alquimia, ouviu fortes batidas na porta da frente. Franzindo a testa, desceu ao primeiro andar e encontrou 2 shinobi de Konoha batendo na porta. Irritado, ele abriu. Antes que ele pudesse falar, um dos shinobi disse, o Hokage solicita sua presença imediatamente.
Por favor, venha conosco. Estou ocupado. Não bata mais na minha porta, respondeu Yoichi secamente e bateu a porta. A interrupção azedou seu humor, e ele não tinha intenção de ir embora. Podia imaginar por que o estavam chamando, a primeira onda de feras sobrenaturais provavelmente havia chegado à costa, levando Konoha a pedir seu conselho. No entanto, sem revelar todo o seu poder, havia pouco que ele pudesse fazer para ajudar, e ele também não tinha interesse em fazê-lo. Lá fora, os dois shinobi voltaram a bater na porta. Frustrado, Yoichi murmurou, que irritante. Kyu Niu Hitsuryo. Ele traçou um feitiço de controle no ar, enviando-o para as mentes dos dois shinobi. Eles imediatamente congelaram, com as expressões inexpressivas, antes de se virarem e caminharem de volta para o escritório do Hokage. No caminho, eles encontraram Sasuke e Sakura. Percebendo algo estranho, Sakura gritou, Aonami? Nita? Aonde vocês dois estão indo? Os dois não responderam, seus olhares fixos à frente. Eles estão sob algum tipo de controle, observou Sasuke, ativando seu Sharingan. Ele colocou a mão no ombro de Aonami e tentou liberar a ilusão. Liberar. Nada aconteceu. Aonami e Nita passaram por ele e continuaram seu caminho. Sasuke franziu a testa. Não é Genjutsu. O que os está controlando? Deixe-me verificar, disse Sakura, colocando as mãos em Aonami e usando ninjutsu médico para examiná-lo. Ela rapidamente identificou uma energia anormal afetando sua mente e usou suas habilidades de cura para dissipá-la. Nita foi libertado da mesma maneira. O que aconteceu? Sakura perguntou quando eles voltaram ao normal. Os dois explicaram a situação, o que fez Sakura suspirar. Você deveria ter sido mais respeitosa ao pedir ajuda. Yoichi-san não depende da vila, ele não é obrigado a nos ajudar. Sasuke ofereceu. Você quer que eu fale com ele? Não, Sasuke-kun, disse Sakura, sorrindo. Concentre-se na sua missão. Eu cuido do Yoichi-san. Ele não é a pessoa mais fácil de lidar. Sakura se aproximou da farmácia de Yoichi e bateu suavemente na porta, esperando pacientemente do lado de fora. Ao ouvir a batida, Yoichi desceu para abrir. Você é um shinobi de Konoha de novo? O que foi desta vez? Perguntou Yoichi com um toque de irritação. Sakura curvou-se levemente. Peço desculpas pela perturbação de mais cedo. Aonami e Nita estavam muito impacientes. O Hokage-sama gostaria de discutir alguns assuntos urgentes com você, por favor, considere vir ao escritório. É sobre a profecia? Já contei tudo o que sei. Não posso prever a natureza exata ou a localização dos desastres, então não adianta me perguntar de novo, respondeu Yoichi balançando a cabeça. Por favor, Yoichi-san. A situação é terrível. Várias nações já sofreram danos catastróficos. Pelo bem de Ino, você poderia nos ajudar? Ao mencionar Ino, a expressão de Yoichi suavizou-se um pouco, embora um olhar estranho tenha passado por seu rosto. Duvido que eu possa ajudar, mas tudo bem. Vamos, disse ele, trancando a porta. Enquanto caminhavam, a mente de Sakura disparava. Algo na reação de Yoichi a Ino não lhe pareceu bem. Há algo acontecendo entre eles que eu não sei. Preciso descobrir. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.